A morte do apresentador Gugu foi repentina, bastante conturbada. Mas aí aconteceu quando? Em 2019. E desde então existe aqui uma luta judicial, né? Porque, gente, pensa num negócio que é difícil. Para que haja aí essa decisão acerca do que deverá ser feita com essa herança calculada em R$ 1 bilhão, é dinheiro, não é não? Para falar sobre esse assunto, sobre o direito da família, hoje eu estou recebendo a nossa advogada Carolina Matias. E ela está aqui para tirar suas dúvidas também. Você que está aí do outro lado, que também está com essa briga constante aí na justiça, né? Pode tirar suas dúvidas também. Vou deixar aqui o zap também. Deixa aqui, por favor, para quem quiser tirar dúvidas com a doutora, tá certo? E aí, minha amiga, tudo bom? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Marília. Bom dia aos telespectadores. Vamos lá, minha amiga. Esse negócio ainda vai render, viu? Eu creio que ainda vai render um pouquinho mais. Mas implicações fazem o caso de Gugu demorar tanto, né, a ser solucionado. Por que está demorando tanto essa questão dessa partilha? Esse negócio que a mulher diz que ela é a mulher, o outro diz que ele que era o namorado, o marido, enfim. Antes de falar de Gugu especificamente, é necessário que eu explique assim, de forma clara essa questão testamentária que ele realizou. A legislação brasileira diz que a pessoa pode, em vida, dispor dos seus bens por forma de testamento. Certo. Só que ela reserva 50% desses bens para os herdeiros necessários. Certo. Esse quantitativo de 50% na legislação é chamado legítima. Então, 50% tem que ser dos herdeiros necessários. Gugu, quando fez o testamento dele, dispôs de 100% dos seus bens e colocou 75% para os herdeiros que ele entendia como necessários, os filhos, e outros 25% para os sobrinhos. Só que, quando se teve o óbito e se abriu o testamento, Rosemília disse o quê? Não, eu sou companheira, nós temos uma união estável. E aí, ajuizou-se, tentando reverter as porcentagens orçamentárias que foram decididas por Gugu em vida. E aí, em uma sentença inicial, o juiz entendeu de uma forma, foi para o Tribunal de São Paulo. O Tribunal de São Paulo entendeu que não, que estava errado, que ela deveria ser incluída. Mas aí, na realidade, não é nem que ela deveria ser incluída. O Tribunal de São Paulo entendeu que ele não poderia dispor de 100% dos seus bens, mesmo deixando 50% reservado para os herdeiros. Certo. E aí o caso foi para o Superior Tribunal de Justiça. Aí, agora há pouco, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que ele pode dispor de 100% dos seus bens, desde que 50% esteja reservado para os herdeiros necessários, para os filhos. E aí, essa decisão cabe recurso ainda, a gente não tem como se pronunciar de forma mais técnica, porque não acompanhamos os autos. Mas aí o que acontece? Há, em paralelo, uma ação de Rosemília solicitando o reconhecimento da união estável. Então, assim, caso essa ação dela seja procedente e ela realmente seja conhecida como companheira dele, essa sentença do STJ, que ele poderia dispor 100% dos seus bens, continua válida, mas o quanto testamentário vai ter que ser alterado, porque vai incluir mais um herdeiro. Entendi. Inclusive, apareceu o outro filho, né? Gente, de 48 anos, e de quem é esse filho? Eu vi. Apareceu esse outro filho. E aí, como é que fica essa questão desse filho, né? Imediatamente, gente. Imediatamente, as filhas dispuseram que é impossível, de acordo com a idade de Gugu e dele, que Gugu teria que ser muito novo. Mas, enfim, de forma técnica e prática, o que se vai acontecer? Esse filho tem que ajuizar uma ação de reconhecimento de paternidade. E aí esse reconhecimento pode ser feito por exames de DNA, tanto com os filhos de Gugu, tendo a negativa, pode até ocorrer a exumação cadavérica, mas assim, é um fato muito excepcional, mas pode vir a acontecer. Sim. E sendo reconhecida, esse herdeiro, esse suposto herdeiro, vai ter que entrar com a petição de herança, solicitando que seja incluído no testamento. Agora, depois de tantos anos, né, gente? Quem já viu e aparecer assim de repente, né? Houve até uma solicitação
desse outro rapaz, que agora eu não me recordo o nome, também solicitando reconhecimento de união estável. E pois isso é, tudo vamos fazer o seguinte, sem briga, divide para todo mundo, dá 50% para os filhos, né? E aí sai dividindo para a mulher, para o rapaz, para todo mundo, e aí fica sem briga, todo mundo fica feliz, né? Todo mundo fica... É melhor, porque vai viver uma briga constante isso. Juridicamente... É muito dinheiro envolvido e às vezes demora bastante, né? Juridicamente, há necessidade dessas divisões de partilha. E nesse caso específico de Gugu, é uma quantia muito considerável. Os 5 sobrinhos que receberam somente 25%, cada um ficou com 50 milhões de reais. Ou seja, já tá um bom, valor muito dá para viver muito bem, gente, né? É bem considerável mesmo. Ó, até os sobrinhos se deram bem, foi bom demais, né, minha gente? Agora vamos lá, filho adotivo, por inseminação artificial, por vias naturais, dá no mesmo? A partilha é a mesma coisa? Tem o mesmo direito? Doutora, como é que Por fica algum essa questão? tempo, a legislação entendia que existia filhos ilegítimos. Filhos, atualmente, desde a Constituição Federal de 88, não há distinção entre filhos, entre descendentes. Certo. Então, ele pode ser adotado, inseminação artificial, vai ter o mesmo disciplinamento perante a justiça. Certo. Bom, nesse caso agora que eu citei do filho, né, que apareceu, e agora, como é que fica? Se for comprovado que é filho, aí tem que incluir no testamento? Ele entra com ação. Mas e aí? Não já foi dividido para os filhos alguma coisa, né? Ele entra com ação e de forma prática, no caso concreto, porque isso vai depender muito da análise do que vai ser incluído dentro dos processos. Certo. Mas, via de regra, o que poderá acontecer é ele entrar com essa ação pedindo repartimento e aí, no caso concreto, o juiz analisar essa redistribuição dos bens. Certo. Por exemplo, fazer uma redução das cotas testamentárias de cada descendente deixado para o Gugu, de forma que ele tenha o quilhão dele necessário. O quilhão que eu digo é a quantia necessária, os bens necessários legalmente para ele. E aí, isso, assim, o valor em si vai depender desses cálculos, mas, é como eu estou dizendo, o juiz pode tentar manter parte do que foi decidido para o Gugu no testamento e não simplesmente anulá-lo. Maravilha. Então tá aí, gente. Tem que ser feito um DNA e tem que ser feito com os filhos, né? Porque o Gugu não está mais aqui, então tem que ser feito junto com de os forma filhos técnica. para saber se eles têm o mesmo DNA da genética do pai, é isso? Você pode fazer o DNA tanto com parentes de primeiro grau, Sim. ou fazer a exumação do corpo de Gugu e só Esse tempo todo, hein? Pode sim. E ainda tem dá? exumações de tempos maiores, de períodos maiores. E como é que é feito depois de um tempo? Isso é feito judicialmente, né? Tem que ser uma sentença judicial. E aí os peritos, de forma técnica, conseguem recolher fragmentos de DNA para que seja feito o DNA. E se não tiver mais nada, mulher? Não, mas tem, assim... Tem partes que demoram muito a se decompor. É mesmo. E, assim, os ossos, eu acredito, não sei de forma técnica, porque eu não sou habilitada para falar dessa parte técnica do exame de DNA. Mas, assim, há partes cadavéricas que podem ser utilizadas. Por exemplo, os cabelos demoram muito a se decompor. Então, há partes ali do corpo que podem ser utilizadas para a realização desse exame. Maravilha. Então, mas num primeiro momento, possibilidade, né, de fazer isso. A justiça vai tentar, num primeiro momento, fazer isso com os herdeiros de primeiro grau, né, com os filhos. E pode ser inconclusivo, por exemplo, e aí solicita a exumação. É complicado, né, porque, gente, é complicado porque, tipo, a gente sabe que ele teve, claro, né, um tempo com ela. E os filhos e tudo mais, a gente via. Quando ele morreu, ele estava justamente na casa deles, tipo, lá em Orlando. Que eu lembro que ele caiu e tal lá. Enfim, aí depois aparece uma outra pessoa, aí a gente fica meio confusa. Não que a gente não desconfiava que ele poderia ter outra pessoa, claro. Porque às vezes você vê um casamento meio assim, né? Você já sabe que tem alguma coisa estranha. Mas, assim, é bem complicado até para julgar, né? A justiça chegar e dizer fulaninha, a união estável é fulana que estava com ele. E Ciclano, que aparecia em todo canto também. É tão difícil isso Nesse caso, de saber, assim. Em específico de Gugu,
tem-se nos autos, eu não tive acesso ao documento. Então, assim, eu estou falando de forma que foi vinculado pela mídia, pelos advogados das partes, enfim. Mas tem-se nos autos um contrato entre Gugu e Miriam, estabelecendo que a relação deles seria puramente para fins de descendências. Não há esse termo, mas em termos práticos seria um termo de coparentalidade. Que é o quê? Um homem, uma mulher, ou enfim, duas pessoas decidem adotar ou ter de forma natural um filho e eles fazem um acordo de cooperatividade, um termo, para dizer que, nós somos pais dessa criança, mas não temos vínculos afetivos, nós não somos casados. E esse documento está assinado por Rose e Miriam, isso em 2011, mas a defesa dela alega que ela não estava em plenas condições mentais, que ela estava passando por um processo depressivo. Então, isso tudo vai ter que ser analisado de forma até técnica, porque por mais que se apresente laudos de que ela estava depressiva, não se tem como um simples laudo sem documentos essenciais demonstre que realmente ela não estava dotada da capacidade técnica, da capacidade jurídica plena para realizar esse ato. Porque esse documento desfaz completamente essa alegação dela de união estável. Maravilha. Muito bom aí, viu? Bora lá. Bora pergunta aqui no telão. A amante também pode ter direito na repartição da herança? E aí, doutora? No caso geral, vamos falar no geral, né? Porque a gente tem que ver como é que fica essa situação. Aí. A jurisdição brasileira não permite a pessoa ser gâmega, né? Ter dois casamentos. Sim. A amante, ela pode ser entendida, mas isso tem que ser avaliado muito especificamente. De forma geral, você não tem como afirmar que vai ou que não vai. Isso vai ter que ser analisado no caso concreto, de como isso foi repercutido dentro do processo que solicitou. O que ela pode é solicitar isso judicialmente e depois da apresentação das provas e da análise do juiz, isso ser decidido no caso concreto ou não. Muito bom. Tem mais alguma pergunta aí, Jair, pra gente colocar? Deixa eu só perguntar outra coisa aqui, bem rapidinho. Você pode mandar a sua pergunta, fica à vontade, tá? Mas aí, doutora, explica um pouquinho para o pessoal que está em casa sobre essa questão da união estável, porque, como a gente está vendo aí, não tinha casamento, né? Era união estável, que é mais ou menos praticamente igual. E aí, o que acontece? Como é que fica nesse caso? A união estável, explica um pouco para as pessoas entenderem melhor o que é que é a união estável, o que é que pode provar uma pessoa que tem uma união estável? Como é que a pessoa pode estar provando? Desde já, é muito importante que as pessoas que convivem em vínculo de união estável regulamentem isso. Que isso seja estabelecido, porque, como a gente vê nesse caso de Gugu, posteriormente, uma ação judicial para reconhecimento é mais complicado, é mais difícil. E aí, o que precisa para que seja decidido como uma união estável? Tem que ser um relacionamento público, contínuo, com fins de constituição de família. Certo. Entendeu? Nesse caso de Gugu, contínuo, duradouro, com fim de constituição de família. Nesse caso de Gugu, diz que não se tinha fins de constituição de família. Então, as pessoas que se enquadram nessas características, eu aconselho que procurem um advogado de sua confiança para que realizem a regulamentação da relação existente entre as partes. Porque aí você pode estipular qual o regime de bens que vai ser decidido e dentre outras nuances que podem ser estabelecidas nesse contrato. Porque hoje em dia as pessoas, eu moro já há um ano ou eu moro há alguns meses. Isso já quer dizer que já é união estável, doutora? Não, como eu disse, para a caracterização da união estável precisa ser público, contínuo, duradouro e com o intuito de constituir família. Só que aí, isso sem uma regulamentação, sem um documento atestando, pode ser que você tenha o fim de constituir família, mas seu parceiro não. Não. Entendi. E ele demonstre isso, que ele não tinha interesse de constituir família, numa possível ação judicial futura, para fins de pensão, para fins porque, dependendo da situação, eles separam. A mulher que era totalmente dependente dele, para ela requerer pensão,
ela vai precisar comprovar essa união estável. Isso, exatamente, né? Bora lá, tem mais uma pergunta. O filho do meu marido nunca quis saber do pai. Não atendia aos telefonemas e não cuidou dele durante a velhice. Quando quando meu marido morreu, ele veio querer a herança, a casa. Isso é legal? Bom, não queria saber do pai, do filho, pelo que eu entendi aí. Nem na velhice quis cuidar do... Enfim. Agora, quando o homem morre, aí corre atrás dos bens, né? E aí, doutora, como é que fica essa situação? Era filho. Mas que filho é esse, gente? Que nem, né? Cada um tem seus motivos também. Não sei, não posso nem, né? O jargão do direito acaba se repetindo diversas vezes. Depende. Depende da análise concreta. De forma superficial, ele é herdeiro necessário. Certo. Ele tem direito a 50%. Certo. Independente, entendeu? De ter cuidado, de não ter cuidado, de ter ficado... ele se não tiver nenhum testamento, nem nada, porque até por meio de testamento, ele é herdeiro necessário. É porque os filhos e os cônjuges são herdeiros obrigatoriamente, certo. Independente do desejo da pessoa. Entendi. Entendeu? Então, assim, ele tem que ser analisado no caso concreto. É bom que ela procure um advogado de confiança para demonstrar essas alegações que ela coloca na mensagem, para que ele possa analisar concretamente as possíveis nuances jurídicas para o caso. Mas, via de regra, o filho é herdeiro necessário. Ele tem direito à herança. Então, tem direito à casa lá também, tá, gente? Então, é isso, minha gente. O negócio aqui é muito amplo, esses assuntos, né? Porque todo mundo quer saber um pouquinho como é que faz. Mas essa questão de dividir a herança é briga constante. E quando tem muita gente, é muito complicado, né, doutora? Como é que é essa divisória de bens? Tem que vender tudo? Como é que faz essas partilhas? E se um não quiser? Porque eu vejo muito, por exemplo, casos de terrenos, que quando tem muitos filhos, o terreno tá lá, ó. Não pode vender porque um quer, outro não quer. E aí, como é que fica essa situação? Acontece muito de você ter os imóveis. Isso. E aí, aquele imóvel ali não pode vender não, porque é briga de herança. Não more ali não, porque é briga de herança, né? Sim. Isso acontece muito. Nessas situações, como eu disse no começo aqui da nossa conversa, a pessoa que vai testamentar, ou até a pessoa em vida que não deixou testamento, 50% do que ela tem é dos herdeiros necessários. Dos filhos, do cônjuge, é deles. Não tem como ela dispor para outras pessoas. Os outros 50%, ela pode dispor para quem bem entender, para quem quiser. Nestes casos específicos de briga de herança, normalmente acontecem porque não houve um testamento prévio pelo falecido. Ele não determinou e, por exemplo... O que é de quem, exatamente. E aí o que acontece? São 5 casas. Vou precisar dar uma casa para cada filho, mas a casa de fulano vale mais do que a casa de cicrano. Então, dependendo do caso concreto, pode ser avaliado esses imóveis para que os bens sejam adquiridos pelas pessoas de acordo com o valor estipulado, conforme essa avaliação, que necessariamente tem que ser realizada por alguém que seja isento das partes. E aí, esses imóveis serem doados de acordo com essa avaliação que fiquem compatíveis. E se, por exemplo, um filho ficou com um imóvel que vale 250 mil e os outros filhos com imóveis que valem 200 mil. Então, esse filho, teoricamente, teria que dispor de 50 mil reais para repartir para esses outros filhos, para que isso não se gere uma briga. Para que seja justo o valor de repartição por não ter um testamento prévio estipulando os quinhões de cada herdeiro. Maravilha. O que é que poderia anular um testamento feito assim em 2011, doutora? O testamento ele pode ser nulo ou ele pode ser anulável. Certo. O direito dá 2 hipóteses. Nulo significa que ele não obedeceu a algum requisito de capacidade previsto. Certo. Então, por exemplo, o testador, a pessoa que fez o testamento, não estava em suas faculdades mentais perfeitas. Esse testamento é nulo. Ele não observou os requisitos da lei, por exemplo, a legítima, os 50% dos bens. Já anulável é você solicitar ao juiz por outras razões. Quando ele é nulo, ele não tem nenhum efeito jurídico. Tudo que aconteceu decorrente dele também vai ser considerado nulo. Quando ele é anulável, na sentença, o juiz vai decidir, vai servir até esse ato. Desse em diante, não serve mais. Entendeu? No caso de Miriam, seria anulado esse testamento? Isso aí vai depender
depois como é que eu posso dizer? Do reconhecimento dela como união estável. Porque sendo reconhecido como união estável, não necessariamente pode ser nulo o testamento. Ele pode ser somente anulável ou até nem nulo nem anulável. Ela somente peticionar solicitando seu quinhão. Certo, certo. Muito bom. Aí, gente, tem mais uma pergunta, né? Não dá tempo mais, tá? Era a última? Bom, então, obrigada, gente. Obrigada aí você ter participado aí junto conosco. Infelizmente, nosso tempo é bem curtinho aqui. Não dá pra gente fazer todas as perguntas, mas agradeço desde já, tá bom? Obrigada a você também, minha amiga, por ter vindo aqui disponibilizado seu tempo para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada. Obrigada, pessoal. Vou ao pequeno intervalo daqui a